Amém, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã. Amém, povo de Deus, família de Deus. Que Deus nos abençoe nessa manhã desse dia. Que Deus venha iluminar a sua vida, a sua alma, a sua casa, seu lar e a sua família. Porque a família é uma base. Pai, mãe, filho, filha. A família tem sido uma base, uma estrutura diante de Deus. Então, nesse momento, nós estamos nos colocando diante de Deus, para que Deus possa, assim, nos abençoá-lo com toda a sorte de bênção, e que Deus possa e venha te abençoá-lo de uma forma santa, de uma forma edificar, de uma forma especial. Amém? Porque nós que somos filhos legítimos de Deus, nós temos que comer do melhor, calçar do melhor e vir desfrutar do melhor de cima dessa terra. Não podemos abrir mão, porque nós servimos um Deus e nós somos filho legítimo. Aqueles que são filho legítimo, Deus ele dá o melhor dessa terra, porque tudo isso está na palma da mão de Deus, está diante o reino, a justiça, está diante de Deus. E se nós estiver diante de Deus, poder se colocá-lo diante de Deus, nós vamos obter uma resposta, uma porta aberta, uma saída, em relação a tudo aquilo que a gente possamos e viemos imaginá-lo. O Deus que nós servimos é Deus dono do ouro e da prata. É um Deus santo, um Deus magnífico, um Deus altíssimo, um Deus de habitação. Ele habita em nosso meio, espírito e verdade. Então nós queremos agradecê-lo a Deus pela manhã desse dia, no levantar, pela manhã desse dia de hoje, que a gente venha se colocá-lo a cada dia diante de Deus, joelhos no chão, rosto no pó da terra, da gente poder edificar, buscando em favor daqueles que tanto necessitam. Dificilmente as pessoas ser reconhecidas como elas são. E muitas vezes são pessoas que estão aí esquecidas, foi lançada no mar do esquecimento. São pessoas que têm passado momentos difíceis. Eu venho falando mediante a esse canal. Precisamos a cada dia de poder edificá-lo, né? Esse corpo, essa carne, essa vida, essa alma, essa pessoa que nós somos. Precisamos de se colocar diante o reino, a justiça, andar no caminho da luz, da verdade, porque Jesus, ele sendo a verdade, e a verdade quando chega, liberta. Então precisamos ter uma vida edificá-lo, uma vida edificar na presença do Pai, na presença do Rei. Então nós estamos aqui com toda disposição, com todo vigor, tentando dar o melhor, tentando fazer o melhor. E que você também possa e venha fazer o seu papel, a sua parte, diante de Deus. Amém? Muitas vezes, existe aí pessoas que estão vivendo caos, estão vivendo situações difíceis, na sua vida individual, na sua vida pessoal, na sua casa, mediante a sua família, seus familiares, pai e mãe estão atravessando momentos difíceis com seu filho, com a sua filha, aonde que a pessoa não tem aceitado o conselho do pai. A Bíblia fala, uma das coisas que nós podemos vir citar, a Bíblia fala uma das coisas que a gente podemos vir falar, que aqueles que não obedecem pai e mãe está debaixo de maldição.
Então a Bíblia já deixou aí um parecer em relação a essas coisas. Se a gente não vir a obedecer o pai e a mãe, nós estamos debaixo de maldição. Porque o filho da desobediência foi o diabo. Quando o diabo ele teve toda a plena liberdade de poder conviver na parte celestial, de poder conviver no reino, ser um anjo de luz, de poder ser o maior levita de todos os tempos. Mas depois que Deus olhou, Deus viu que ele passou a querer ocupar o lugar de Deus. E tentou tomar o reino de Deus, a justiça de Deus. E Deus sendo Deus, Deus ele não poupou. Deus ele olhando, ele vendo, ele fez a derrubada. Ele foi derrubado, foi lançado, foi jogado. E hoje ele habita aqui de cima da terra. Então o diabo, ele tem sido o quê? Ele tem sido imitador. Ele tem sido imitador das coisas de Deus. Ele tem sido imitador das coisas celestiais. Tudo aquilo que Deus, tudo aquilo que Deus fez, ele também, sabendo ele também quer fazer. Ele quer ser imitador, mas só que ele acaba perdendo. Ele acha que ele é esperto. Num ponto de vista, pensando bem, com toda a esperteza dele, mesmo assim ele ainda consegue. Ele consegue chegar em forma de anjo, chegar em forma de pessoa, ele consegue vir como sapatinho de algodão, ele arma todo o laço, toda a estratégia de poder vir jogar o laço para poder laçar você, que você venha cair no laço. Então, é assim que as coisas funcionam. E de cima dessa terra, é como fosse olho por olho e dente por dente. Essa coisa depassada ou passada que ficou aí no mar do esquecimento, porque Jesus anulou tudo isso, mas o diabo, ele continua agindo do mesmo jeito, da mesma forma. Ele continua fazendo do mesmo jeito, ou talvez pior, porque o diabo ele não quer perder. O diabo ele vem da forma bondosa, ele não vem com ato de violência, ele não vem como o diabo, você não vê, nunca viu o diabo e nunca vai ver, porque o diabo é invisível. A Bíblia fala que Deus, ele olhando o céu, ele viu uma terra oca, vazia, sem forma, sem sentido. Então Deus, Jesus, Deus, olhando o céu, ele viu que faltava algo. Então Deus, ele preencheu a terra, formando o homem do pó, do barro, da cinza, a imagem, a semelhança dele, como Adão, a Eva foi tirada da costela de Adão, e Deus colocou ali no jardim do Éden, decretou que eles não pecassem, não viessem a pecar. Mas o diabo estava ali ao seu derredor, olhando, vendo, observando tudo aquilo que estava acontecendo em andamento. E no momento como aquele que Adão havia saído para o campo, a Eva ficando, ela não resistiu, não veio resistir à tentação do seu inimigo, o inimigo de Deus, aquele que Deus havia expulsado. Por quê? Quando Deus, a partir do momento que Deus formou o homem do pó, do barro, da cinza, e Deus falou, haja o homem, a minha imagem, a minha semelhança. Então, nós somos a imagem de Deus, nós somos a semelhança de Deus, nós somos a menina dos olhos de Deus. Então o diabo, ele olhando, ele vendo, o diabo se rebeliou, porque o diabo, ele não tem corpo, ele é um espírito enganador, ele tem se manifestado de qualquer forma, de todo jeito.
de todas as formas que a gente for pensar. Então, aqueles que não tiver o olho, a visão de águia, aqueles que não tiver, não estiver, não for nascido de Deus, como diz a Bíblia, que nós temos que ser nascido de Deus, para que nós venhamos adotar o reino, a justiça, para que nós venhamos adotar o conhecimento de Deus e da verdade, e que nós possamos ser luz, e que nós venhamos ser luz, que nós venhamos ser o sal da terra, que nós venhamos ter a armadura de Deus acampada ao nosso redor, né? Onde Deus ele tem feito isso. Deus ele olha, ele vê, ele coloca o capacete da couraça da justiça. Deus ele calça o alto das nossas cabeças. Deus ele calça nós com sapato de fogo. Deus ele reveste nós com sapato, com lençol da justiça. Deus ele faz tudo isso. Ele edifica, ele dá vida. Aqueles que não têm vida, ele coloca de pé aquele coxo, ele dá fala a pessoas que não conseguem falar. Deus ele faz tudo isso, sinais acontecer, não é? Como ele pôde ter feito no passado. Então o diabo, ele olhando, ele vendo, ele se rebeliou. Então o diabo ele é um espírito. Ele é um espírito que ele vem em forma de anjo de luz, enganando as pessoas. Engana até os escolhidos de Deus. Ele tem enganado aí milhões e milhões e milhares de escolhidos de Deus. São pessoas escolhidas, chamadas, que teve um chamado, que estava no campo evangelismo, que como Jesus ele se colocou, como Jesus ele obedeceu o estatuto de Deus. Então, existe aqueles no dia de hoje também que tem sido enganado pelo diabo. Se a gente, muitas vezes é isso que nós falamos, não vamos cansar de falar, não é? Vamos falar até no último dia, assim que Deus permitir. Ou se hoje nós estamos aqui falando, é porque Deus está permitindo